Sou eu, Cruz Teixeira. Hoje vamos falar sobre o Equador, um país localizado na América do Sul, tem uma população de 17 milhões de habitantes, sua capital é Quito, tem um PIB em dólar PPP de 207 bilhões de dólares, isso em 2019, um PIB per capita em dólar PPP na casa dos 12 mil dólares. As exportações do Equador em 2019 foram de 22 bilhões de dólares, enquanto que as importações ficou na casa dos 20 bilhões de dólares. Então há um saldo positivo na balança comercial de 2 bilhões de dólares. Os principais produtos exportados pelo Equador é óleo, petróleo e combustíveis minerais, banana, frutos do mar, madeira, ouro, cacau. É um país totalmente baseado sua economia em commodities. O índice de complexidade econômica do Equador, de 157 países, ele está na posição de 120, então tem uma baixa complexidade econômica. Isso não é muito legal, mas isso não é diferente aqui da América do Sul, isso é natural. Seus principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, a China e o Panamá. Sobre a complexidade econômica, muitos liberais aqui no Brasil gostam de falar que isso não importa muito, porque isso não tem muito a ver, porque se você vai olhar a complexidade econômica da Austrália e da Nova Zelândia, estão ali no mesmo rumo do Brasil, do Equador, da Colômbia, do Peru, da Argentina, e esses dois países são desenvolvidos, conseguiram se desenvolver. Só que a Austrália é a Austrália e Nova Zelândia é a Nova Zelândia. A Austrália é um país riquíssimo em recursos minerais, mas muito rico mesmo, muito mais rico. Está entre os 10 países do mundo que mais tem recursos minerais, para uma população de 25 milhões de habitantes. Então a Austrália tem uma complexidade econômica um pouco ruim, até se comparado ao Brasil, em índice de complexidade econômica. Só que enquanto que a Nova Zelândia já tem um índice de complexidade econômica um pouquinho melhor, meio igual par com o Brasil. E a Nova Zelândia é um país totalmente agrícola, não é rico em recursos minerais igual a Austrália, só que eles diversificaram muito a sua agricultura. É uma questão de processamento de alimentos, investiram em tecnologias, no processamento de leite, na condição de produção do leite. A produção leiteira da Nova Zelândia é muito melhor do que a do Brasil, então tem sofisticação tecnológica, investimento em ciência, inovação, a ciência no campo. E para uma população de 6 milhões de pessoas, isso acabou facilitando a população que a Nova Zelândia tem aproximadamente. E a localização, tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália, é muito ótima. Ali perto do leste asiático, de grandes países que dependem de matérias-primas, de commodities, como é o caso da China, Japão, Coreia do Sul, a própria Indonésia, China e entre outros. Como não é o caso da América do Sul. A América do Sul está afastada um pouco desses países, tem alguma dificuldade. E o Equador é um país rico em recursos minerais, só que não tanto assim para os recursos minerais dar uma qualidade de vida boa para a população igual a da Austrália. O Equador está muito muito difícil de chegar nesse quesito da Austrália. Então o Equador ele precisa ter um projeto para o país de investimento em ciência, educação, tecnologias, a longo prazo. Nenhum país vai se desenvolver da noite para o dia, 5 anos, 10 anos. Isso é um projeto 20, 30 anos para um país conseguir desenvolver. Todos os países. Você vai olhar o caso da China. A China começou lá nos anos 80, seu projeto, seu grande projeto. Hoje a China está colhendo os frutos. O Vietnã lá nos anos 90. Agora que o Vietnã está colhendo os frutos, como uma economia que mais cresce lá no leste asiático, uma economia de destaque. Tudo indica que o Vietnã vai até passar a economia brasileira, do jeito que o Brasil está com essas medidas liberais de austeridade fiscal. O Brasil e a América do Sul seguiu um caminho totalmente diferente do leste asiático, em questão da sua programação de economia, totalmente diferente mesmo. Enquanto que o leste asiático investiu em manufatura, indústria, tecnologias, complexidade econômica, em exportar, ganhar o mundo seus produtos, aqui na América do Sul atendeu o consenso de Washington, liberalismo econômico, austeridade fiscal e entre outras coisas. Aqui no Brasil ainda ganha muito destaque. Agora, uma particularidade sobre o Equador é que a sua moeda é o dólar, moeda oficial, dólar americano. O Equador é a maior economia do mundo que utiliza dólar americano. Cuidado, não estou dizendo que o Equador é o país mais rico do mundo. É a maior economia que tem o dólar americano como moeda oficial.
E por que o Equador passou a usar o dólar americano? Porque nos anos 90 o Equador passou por uma crise de inflação gigantesca. Igual o Brasil nos anos 80, início dos anos 90, uma crise de superinflação. Ninguém não tinha mais credibilidade a sua moeda, seu país lá perdeu totalmente a forma de controle, saiu fora do controle. O governo nos anos 2000 viu que não tinha mais como manter um plano, ou a moeda atual naquela época, antes dos anos 2000, era o sucre estava muito desvalorizado. O que ele teve? Vou pôr uma medida radical, vou adotar o dólar americano como moeda oficial. Porque se eu adotar o dólar como moeda oficial, todos vão aceitar essa moeda, porque quem vai recusar dólar? A capacidade de liquidar contratos do dólar é gigantesca, ninguém recusa dólar. Então ele passou a usar de maneira oficial o dólar na economia. Muitos países usam dólar, só que de maneira informal, como é o caso da Argentina. Muitos comerciantes, empresários, pessoas, para se proteger da desvalorização do peso argentino, eles acabam aceitando o dólar. Porque o dólar não desvaloriza, o sistema de inflação do dólar, a inflação come a moeda americana é muito menor, é um país desenvolvido, é a moeda mais estável do mundo, a moeda que todos confiam, a moeda referência mundial, coisa que não é o caso dos países commodities, países de terceiro mundo, subdesenvolvido, que estão à busca ainda desse poder de moeda. Existem outras moedas também fortes, sem ser o dólar é o principal, mas a libra, a esterlina, o euro, o franco suíço, são países de respeito. Também tem os países lá do Japão, também tem uma moeda forte, não é referência igual essas moedas, mas é um país de primeiro mundo, desenvolvido, tecnologia, todo mundo vai confiar na moeda japonesa, na moeda coreana, na moeda chinesa. Agora o caso da moeda brasileira já entra com outros olhos, a moeda dos outros países da América do Sul. Então, para controlar a inflação, eles conseguiram controlar a inflação com essa medida de trazer o dólar. Só que também tem uns pontos negativos. É que você fica preso à política econômica dos Estados Unidos. Talvez os Estados Unidos aumentem o juro, diminui o juro, e talvez não vai favorecer aqui o Equador. Isso acaba meio complicando. E o outro quesito é que você não vai ter o poder de se endividar em sua própria moeda. Você vai se endividar em uma moeda externa, que é o dólar. Isso acaba complicando. Você fica meio com, às vezes, o seu descontrole das contas públicas, da sua economia sair fora do compasso, as coisas vão se complicar. Só que no início dos anos 2000 foi perfeito, veio o boom das commodities, o Equador cresceu muito, conseguiu distribuir essa riqueza para a sua população, desenvolveu muito, tirou muitas pessoas da pobreza extrema, a qualidade de vida melhorou muito no Equador. Só que passou o boom das commodities, veio os anos 2015, 2016, 2018, o Equador começou a voltar a entrar em crise, complicar. Teve que pegar dinheiro emprestado, o FMI, para conseguir manter essas trocas lá em dólar, como a moeda do dólar. Isso acabou complicando bastante, se endividou, tem uma dívida alta. E o FMI e o mundo está cobrando do Equador autoridade fiscal, controle das contas públicas, porque senão as coisas vão desandar de vez. Está um pouco difícil. O governo lá, o presidente tentou fazer umas medidas de austeridade fiscal, questão em relação à gasolina, ele tirou algum subsídio e a gasolina subiu mais de 100%, a população revoltou, acho que em 12 dias teve que voltar atrás, porque não conseguiu. Então é um desafio, será que o Equador vai conseguir manter a sua economia dolarizada por mais alguns tempos? Emitir dívida na sua própria moeda ele não pode, porque ele não tem moeda. A moeda é americana, então tudo controla os Estados Unidos. Ele vai conseguir fazer as medidas de austeridade fiscais, de aperto, de arroxo fiscal para controlar a situação. Então, quando você opta por usar uma moeda estrangeira, como é o caso do dólar, você fica refém. Você não tem controle da sua própria dívida. Então, você é igual o Brasil, nos anos 80, início dos anos 90, tinha muita dívida externa e era refém do FMI. Você não tinha controle nas suas contas públicas. Isso acaba complicando. Isso não é fácil. A partir dos anos 2000, o Brasil passou a ter uma dívida interna, tem lá o canhão, as reservas em dólares que permite uma confiança ao mercado brasileiro. Isso acaba trazendo estabilidade na economia. Imagina se o Brasil não tivesse as reservas cambiais, o quanto o dólar não estaria lá nas alturas, teria explodido. Porque mesmo com a relação lá da balança comercial de exportações e importações,
sendo boa, mas nós temos um déficit muito gigante na balança de serviços. Então isso acaba meio complicando, seria complicado. Crise da pandemia, se não estivesse as reservas, eu acho que o dólar tinha ido lá para as alturas, tinha explodido, tinha trazido inflação, igual o caso da Argentina. Só que, será que o Equador vai conseguir? Então isso é o comum de países emergentes, países de commodities, que quando vem uma crise, a população acaba sofrendo muito. É igual tipo, você dá 2 passos para frente e volta 3. Esse é o grande problema de você ser um país especializado em commodities, não ter tecnologias, não ter uma indústria forte, não ter domínio tecnológico. Vai ser difícil você conseguir ser desenvolvido com commodities. Nenhum país conseguiu desenvolver com commodities. A exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Só que em PIB manufatureiro da sua indústria per capita é muito maior do que o PIB manufatureiro da indústria per capita da América do Sul. Então eles têm uma indústria assim. Não é porque a complexidade econômica é baixa que a indústria deles lá não existe. Existe sim. Então, para um país conseguir não ficar passando por esses sufocos, ficar vivendo um ciclo bom, aí todo mundo dá uma melhorada de vida e vem um ciclo ruim, tudo volta lá atrás, o país precisa de um projeto de desenvolvimento econômico, investir em ciência, educação, tecnologias a longo prazo, para que no futuro ele esteja preparado para as crises, que as crises vão vir, todos os países têm problemas, tanto os países desenvolvidos como os subdesenvolvidos. Só que o problema dos subdesenvolvidos é que eles sofrem muito mais com as crises do que os países desenvolvidos. Então o que eu tinha para falar sobre o Equador era isso. Quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir lá no Twitter, seguir a página, eu agradeço.